Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Provinha Brasil do segundo ano do ensino fundamental. O ônibus é americano, mas a prova é brasileira. É que o governo faz para medir o nível de alfabetização, de aprendizado da língua portuguesa e de matemática para as crianças do segundo ano do ensino fundamental. Se inscreve aqui no canal que eu já volto. Um X no quadradinho que aparece a letra G. C é cebola. D de despertador, você acorda cedo. G é de geladeira. Opa, a gente já achou. E Z é de zebra, olha que zebra simpática. Então, a alternativa correta, a alternativa C, faz um X aí no quadradinho para indicar a letra G. Faça um X no quadradinho que aparece o nome da figura. Então vamos ver que figura que é essa daqui. É um tucano? É uma tulipa? É um tubarão? Ou é um tutano? Talvez seja o tutano do boi. Então a alternativa correta é a C. É um tubarão. Marque com o X o quadradinho da placa que contém somente letras. Então, quais são as letras do alfabeto? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alguns caracteres especiais, tá? Só alguns, porque é um monte, né? Então, mais da adição, o menos, subtração, o vezes, né, para multiplicação, a barra, que é da divisão, o sinal de igual, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o cifrão, né, para o dinheiro, o acento circunflexo e o tio. Qual placa aqui que só tem somente letras? É a placa da alternativa A, porque só tem atenção e pare. Ó, essa aqui tem números, essa aqui também tem números, e essa tem números e caracteres especiais, tá? Mas nem letra tem. Marque com um X o quadradinho com a letra inicial do nome da figura. Então, o que é isso aqui? É uma borboleta. Então, a alternativa correta é a C, marca o X nela, que é a letra B. Marque um X no quadradinho que mostra a primeira letra do nome desse animal. Que animal que é esse aqui? É uma girafa, olha só que girafa simpática aqui, né? A gente começa com G, G que também é de gato. Marque um X no quadradinho que mostra a primeira sílaba desta palavra, a palavra caderno. Então vamos separar as sílabas. Ó, caderno, caderno, que é a alternativa C, K, né? Marque um X no quadradinho que representa a figura abaixo, ó. As duas crianças aqui, correndo, a outra olhando para trás. Então o que é? As meninas brincam de esconde-esconde? Não, não é, né? Primeiro porque são meninos, tá? Depois que esconde-esconde, você sabe muito bem que não é isso aqui. Pega-pega, sim, as crianças estão brincando de pega-pega. Olha lá. As crianças brincam de corda? Não, ó a corda aqui. Ó, e a meninada pulando a corda. Não é isso. E as meninas brincam de bola. Não, ó, estão jogando queimada, tá? Podiam estar jogando futebol, podiam estar jogando basquete, podiam estar jogando vôlei, qualquer coisa. Então as meninas brincam de bola. Também não é isso. Então você já tinha visto que a alternativa correta é a B, que as crianças brincam de pega-pega. Faça um X no quadradinho que está escrito a palavra abaixo. Formiga. Então vamos ver. O A é barriga. Opa, ó as barrigas aí. Trincadas. Pessoal que faz exercício, que nem eu quase. Comida. Ó a comida aqui. Opa, macarrãozinho. E mais umas coisinhas aqui. Que comida que é essa? Não sei. Formiga. Ó a formiguinha aqui. As duas formiguinhas aqui, ó. Então, olha, que é como você escreve, né? A sua letrinha de mão, né? Uma letra bonitinha. E aqui em letra de forma, formiga, olha lá. E a alternativa D, a mordida. Você não nasceu ainda, mas isso aqui foi quando o lutador Mike Tyson deu uma mordidinha na orelha do Evander Holyfield na disputa do Campeonato Mundial de Pesos Pesados de Boxe. Doeu para burro pro pobre do Holyfield. Então não façam isso, tá? Não mordam a orelha de ninguém. Então a alternativa correta é a alternativa C, de formiga. Faça um X no quadradinho que aparece a palavra que começa com a mesma sílaba de pirulito. Então, pirulito. Então,
que vai começar com PI. Então vamos lá. É panela? Não. É peteca? Também não. Ó como a gente separa, né? É pipoca? Pipoca sim. Olha que tigelinha legal de pipoca, né? Sapato? Não, vamos par de sapato aqui. Então a alternativa certa é a alternativa C, pipoca. Porquinho da Índia, olha o porquinho da Índia que simpático, né? Então, quando eu tinha 6 anos, eu ganhei um porquinho da Índia. Que dor no coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Marque um X no quadradinho que indica a resposta da pergunta. Onde o porquinho da Índia queria estar? Na sala? Debaixo do fogão? Nos lugares mais bonitos ou nos lugares mais limpinhos? Debaixo do fogão. Aqui, ó. Ele não gostava. Olha, ele queria estar debaixo do fogão. Alternativa B. Marcou o xizinho? Então, vamos lá. Marque um X no quadradinho que mostra o número de sílabas da palavra galinha. Então vamos ver quantas sílabas tem a galinha. Tem 3 sílabas. Galinha. Tá? 3 sílabas, alternativa B. Marque um X no quadradinho que está escrito o nome da imagem. O que é isso aqui? É uma geladeira aberta? Não, não é não. É uma estampa? É uma estância? É uma estande ou uma estante? Vamos ver. Estampa. Tem várias estampas, né? Estampas de roupa, de camisa, de toalha, de coxa, de... que mais? Ah, tem estampa de tudo, né? De camiseta. Então tem várias estampas bacaninhas. Olha essa daqui. Que legalzinha. Estância. Estância, assim, tem fazendas, né? Principalmente no sul do país, que recebem o nome de estância. Mas o nome estância, ele também é muito usado para hotel fazenda, para chácaras no interior, né? Então, olha só essa aqui que bacana. Stand, olha só. Stand é o que acontece. Quando as empresas, normalmente, né? Quando as empresas, né, vão fazer reunião, né, para demonstração de novos produtos, né, para arrumar novos clientes, tudo, elas fazem um stand, que é o quê? É uma área destinada a elas dentro de um salão. Então, por exemplo, em São Paulo a gente tem o salão do IMB. Então vamos fazer feira do automóvel. Então teria um stand para Ford, um stand para Volkswagen, para General Motors, para Hyundai e por aí vai. Ah, vamos fazer uma feira de livros, Bienal do Livro. Ah, então tem o stand da editora Saraiva, da editora Abril, da editora Moderna, do monte de editoras, tudo bem? Então isso que é um stand, essa área está normalmente utilizada para congressos, feiras, convenções. E por fim temos a estante, olha só, uma estante bem bacaninha. Posso dizer que essa aqui é bem carinha, né? Que você pode colocar na tua sala, no teu quarto, na cozinha, enfim, onde você quiser, que serve para guardar objetos. Então a resposta correta é a alternativa D, a estante. Marque um X no quadradinho que completa a frase. Este texto informa sobre uma doença, uma brincadeira, regras de jogo ou reciclagem. Olha, como quebrar o ciclo da dengue. Dengue, se você agir, podemos evitar. Então aqui ele mostra o mosquito da dengue, né? o Aedes aegypti, né? E te convida você a fazer a sua parte. A dengue se combate com a ajuda de todos, faça a sua parte. Então ele vai explicando como é que o mosquito, né, vai crescendo. Então, para você não deixar água parada no pote, no vaso, né? Em todo lugar, pneu velho, né? Então, para a gente combater o mosquito da dengue. Porque o que ele causa? Ele causa uma doença. Você passa mal, fica com febre, dor de cabeça, você começa a ter dor no corpo, não consegue se mexer. Isso pode causar até a morte. Quem inventou o baralho? Não se sabe ao certo, mas há pistas de que a invenção aconteceu na China no século X. As cartas eram tiras de papel com desenhos de conchas, pedras, flechas e ossos, e serviam para rituais de adivinhação. Por volta do ano 1300, elas foram levadas à Europa pelo povo árabe. Foi só no século XVI que os franceses criaram um modelo com 52 cartas para jogos. Com o tempo, a diversão chegou à forma atual, com naipes de copas, ouros, espadas e paus. Marque um X no quadradinho que mostra qual é o assunto desse texto. Já coloquei aqui um desenho de um baralho, né? Então nós temos o as de ouros,
o as de paus, o as de copas e o as de espadas. Qual que é o assunto desse texto? A criação dos franceses, a invenção do baralho, os acontecimentos da China ou costumes do povo árabe? A invenção do baralho, né? Ora, quem inventou o baralho? Esse é o assunto que a gente está falando. Claro que aqui no meio do texto ele vai falar que, olha, os franceses criaram o modelo atual, que a China, olha lá, que a China no século X também poderia ter inventado isso, e também os costumes do povo árabe, porque foi o povo árabe que trouxe, né, para a Europa o jogo do baralho, tá? Mas então o assunto principal do texto é quem que inventou o baralho. Aqui, uns balãozinhos, né, desenhados, e está escrito assim: Conto com você na minha festa. Data 21 de fevereiro, horário 18 horas, local Rua das Estrelas, número 35. O Palhaço Alegria vai animar a festa, não perca! Marque um X no quadradinho que indica para que serve esse texto. É para ingressar no circo? É para vender balões em festa? É para convidar para uma festa ou para apresentar o Palhaço Alegria? É para convidar você para a festa, né? Olha lá, conto com você na minha festa, olha, data, o horário, o endereço, vai ter até palhaço participando. Então, olha lá, não perde, hein? Aparece na minha festinha. Então, a alternativa correta, a alternativa C, é convidar para uma festa. Receita de brigadeiro, beleza, olha o brigadeiro aqui, olha só que delicioso, apetitoso, né? Brigadeiro é muito bom, né? Eu também gosto, pode ficar tranquilo. Então temos uma receita de brigadeiro. Ingredientes: uma lata de leite condensado, 5 colheres de sopa de chocolate em pó, uma colher de chá de manteiga ou margarina, um pacote de chocolate granulado. Modo de fazer: misture todos os ingredientes na panela, leve ao fogo baixo até engrossar. Deixe esfriar. Modele as bolinhas e depois enfeite com chocolate granulado. Para que serve o texto que você leu? Marque um X no quadradinho da resposta que você achar correta. Então ele serve para ensinar como fazer brigadeiro, ensinar como montar um jogo, convidar para o aniversário ou listar as compras. Esse aqui é um texto que ensina como fazer brigadeiro, né? É a receita do brigadeiro, então os ingredientes e como é que a gente faz, tá? Então ensinar como fazer o brigadeiro. Depois você vai comer o brigadeiro no aniversário, depois você vai ver se você tem tudo aqui em casa, vai ver o que vai precisar comprar no mercado para fazer o brigadeiro. Mas aqui nesse texto ele está te ensinando como que é que faz um brigadeiro. Sopa de pedras. Pedro Malazarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. No texto lido, quem que é o pessoal? Você vê que tá, o pessoal aqui está negrito, né? É mais forte a letra. Então, quem que é esse pessoal? É o sítio, a venda, os matutos ou a avarenta? Matuto, tá? É um nome que é utilizado para designar as pessoas que moram no interior, no campo, na roça, né? Seria o caipira em São Paulo, né? Que se utilizaria, né? Então, mas muito bem, quem que é o pessoal? São os matutos, né? Ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. O sítio conversa na porta da venda? Não, o sítio não conversa com ninguém. A venda também não conversa com ela mesma, ela nem conversa com as paredes dela mesmo. Ou a avarenta? Não. Os matutos estavam falando da velha avarenta. Já reparou que uma praia é cheia de coisas incríveis? Bichos e plantas diferentes, ondas, água salgada. Se você vai curtir a praia neste verão, fique atento às seguintes recomendações. Evite ficar no sol entre 10 e 15 horas e use protetor solar. Fique sempre perto de adultos na praia e não vá brincar em locais fundos. Beba bastante água durante o dia. Nunca deixe lixo na praia. Leve até uma lixeira ou até em casa. Marque um X no quadradinho que mostra a resposta da pergunta. Qual que é o assunto principal desse texto? É os perigos de jogar lixo na praia? É a importância da água para o corpo? São dicas de como agir na praia ou o uso correto do protetor solar? Ele está falando de dicas de como agir na praia. Tá? Aqui ele não está falando dos perigos de jogar lixo na praia, que vai tudo ficar sujo, que você pode jogar tampinha e alguém pisar na tampinha e vai machucar o pé. Ele não está falando isso. Tá? Ele está falando para você, né, ficar no sol de 10 e 15 horas, né, que o sol ainda não está
forte, né? Não está com os raios, né, ultravioletas assim, te atacando no corpo inteiro. Precisa usar o protetor solar, né, adequado. Então, quem tem a pele mais clarinha tem que usar aquele protetor mais forte, fator 50, aquele que todo mundo odeia, né, que não deixa bronzeado o nariz. Você tem que usar o protetor solar de acordo, né, com a sua pele. Ainda mais que você, que é criança, tem que usar o mais forte, tá bom? Fique sempre perto de adultos na praia, é isso aí. Imagina você ficar lá no fim do ano na praia, né, com aquele monte de gente e você se perder. E aí? Né? Não vá brincar em locais fundos. Mesmo que você saiba nadar, o mar é perigoso. Então não é para ir brincar em local fundo. Tá? Beba bastante água. A gente tem que tomar bastante água durante o dia para a gente não ficar desidratado. Essas são as dicas principais de como você deve se portar quando estiver na praia. A baleia é o maior animal do planeta. Não é peixe, é mamífero. Vive na água durante toda a sua vida. Existem várias espécies, mas a baleia azul é a maior de todas, chegando a medir 30 metros de comprimento. Marque um X no quadradinho que indica o assunto do texto. São os animais que vivem na água, curiosidades sobre a baleia, mamíferos de nosso planeta ou várias espécies de peixe? A gente está falando sobre a baleia, né? E uma curiosidade, ele até vai apontar a baleia azul, que é essa daqui, tá? Que pode chegar até 30 metros. Então temos aqui um quadrinho da Mônica, né? Então vamos lá. Espelho, espelho meu, existe uma garota mais linda do que eu? Olha, nessa tira não. A reação da menina indica que ela foi elogiada pelo espelho, ela não entendeu o que o espelho disse, ela não conseguiu ver sua imagem no espelho ou ela esperava ouvir outra resposta do espelho? Claro que a Mônica ela esperava ouvir outra resposta. Você assistiu Branca de Neve e os Sete Anões? Você sabe que a rainha má, né, ela olha para o espelho e fala, existe alguém mais bela do que eu? Aí o espelho, rainha, é o seguinte, aqui dentro não, né, mas existe Branca de Neve que ainda está viva por aí. É aqui, pobre da Mônica, né, nem o espelho falou para ela, nem o espelho cooperou aqui na piadinha. Essas questões, né, elas foram tiradas do Guia de Aplicação da Provinha Brasil de 2015, lá do INEP. Então, uma boa prova para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu curtida, o seu comentário, sua sugestão. E até a próxima!